corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor, venha o que vier, aonde eu estiver, pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 eu cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor Pra sempre. Amém. Vai sempre reinar.
Nós te agradecemos, Senhor, porque nós exaltamos o teu nome. A tua palavra nos diz: os céus declaram a glória do Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos te exaltar com tudo que temos e com tudo que somos. Queremos te agradecer porque em ti nós somos guardados, nós somos protegidos. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós podemos abrir a nossa boca e declarar as tuas grandezas e as tuas maravilhas, e declarar que não há outro grande como o Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém. A próxima canção que vamos cantar, você que veio preparado para ofertar e dizimar, você fique à vontade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno o nosso louvor, a nossa adoração. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória diária, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome seja adorado, e agradecer-te por
Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Os irmãos podem se assentar. Amém, meus irmãos. O Senhor é grande, amém? Amém, amém. Irmãos, antes da gente ouvir a palavra do Senhor, só ainda um aviso: no próximo domingo, como os irmãos sabem, dentro do nosso calendário, nós temos a nossa Ceia Ágape, né? Primeiro domingo do mês, nossa Ceia Ágape. E nesse domingo, próximo domingo, nós também teremos a nossa Assembleia Extraordinária. Então, todos aqueles que são membros da nossa igreja estão convocados a participarem da nossa Assembleia. E você que ainda não é membro da igreja, mas tem frequentado a igreja e gostaria de se tornar membro, você pode procurar o pastor Pedro no final do culto, mandar um zap para a gente colocar o seu nome na nossa pauta, tá certo? Então, aviso dado, a Assembleia, próximo domingo, às 9 horas, aliás, 9 horas é o nosso café, não é? Depois do nosso café, a nossa Assembleia. Muito bem, meus irmãos, hoje é um dia muito especial, muito feliz na vida da nossa igreja. Irmãos, um parênteses, Deus tem sido muito bom conosco. Esse ano de 2024 tem sido um ano de muita luta na nossa igreja, em várias áreas, também, sobretudo na questão de saúde, né? Eu tenho acompanhado muitos irmãos, e a gente tem percebido os irmãos lutando aí, cada um com a sua história, cada um com a sua luta, não é? Mas, concomitantemente a isso, para usar uma palavra que o Neuber gosta de usar, né? Juntamente com as lutas, Deus tem nos dado muitas vitórias. O Senhor tem ouvido as nossas orações, né? E nós temos testemunhado do seu poder, do seu amor e da sua graça. E muitos outros testemunhos ainda serão ouvidos aqui na nossa igreja. O Senhor tem sido bom, Ele é poderoso, Ele é grande. E hoje nós temos uma alegria muito grande de receber aqui na nossa igreja um querido pastor, pastor Vandeci, que é meu pastor de coração. Eu tive o privilégio de servir ao Senhor ao lado dele por 8 anos e meio, ali na Igreja Batista do Planalto. E hoje ele vem aqui com 3 objetivos. O primeiro deles é para agradecer as orações, depois também, junto com agradecimento, contar o milagre que Deus fez na vida dele, né? E do qual nós participamos com as nossas orações, e também fazer uma convocação, né, para o nosso Natal Solidário. Então, ele vai ser 3 em 1, né? Então, vamos ouvi-lo com muita atenção e nos alegrar junto com ele por aquilo que Deus fez na vida dele e nós participamos. Pastor, eu não sei como... Quer que deixe sentar? Você consegue, pastor? Então vamos sentar, pastor. Oi? Opa. Tem um corrimão aqui. A Ju é fisioterapeuta do pastor Vandeci, então ela já tem a... Fez aí com a direita, pastor.
você não importar de eu ficar sentado aqui, viu? Não é a posição que o pastor geralmente fica, né? Mas hoje eu vou ficar. Aqui, tá aqui. Às vezes, o pedestal melhor. Com o pedestal? Eu vou até ficar em pé um pouquinho, depois eu sento quando não aguentar, tá? Isso aqui. Eu quero só que você abre pra mim aqui. Filipenses 3. Irmãos, como disse o pastor muito bem, eu tenho 3 objetivos hoje. Fazer vocês... Porque eu sei que é duro vir na igreja e chegar em casa e ter de fazer almoço, né? E depois lavar vasilha, que eu acho que é pior. Mas eu quero ser bastante sucinto aos irmãos, porque, como disse o pastor, eu tenho 3 objetivos, todos os 3 totalmente importantes, igualmente importantes. E até um quarto, viu, pastor, que eu quero incentivar os irmãos no projeto do irmão Eudes, lá em São Tomé e Príncipe. Primeiro, deixa eu me apresentar para os irmãos. Meu nome é Evan. Pode colocar, irmão. Meu nome é Vandeci Fernandes e eu sou pastor batista há 40 anos, irmãos. Em março do ano que vem, eu faço 41 anos de ministério. E nesses 41 anos de ministério, eu dividi, primeiro, quando era bem jovem, e eu já fui jovem, viu, irmãos? Eu dividi na Igreja Batista, primeiro, de Vila Marília, onde eu me converti, batizei e me enviou ao ministério, ao seminário, e me consagrou. E eu fui pastor auxiliar ali. E depois, eu e minha esposa nos mudamos para a cidade de Recife, em Pernambuco, para estudar um pouco mais. E ali eu fui pastor da Igreja Batista Central do Ibura, uma igreja na periferia de Recife, viu, irmãos? Isso foi nos anos 80. E tem alguém do Nordeste aqui? É gente boa, pode ter certeza. O sotaque não mente não, viu, irmã? E eu, durante 5 anos, eu fui pastor em Recife. Foram anos maravilhosos da minha vida, viu, irmãos? Porque o povo do Nordeste é um povo muito amoroso, muito amoroso. Tanto é que tem 35 anos que eu saí de lá, e com o advento da internet, agora eles comunicam comigo todos os dias, todos os dias. Manda vídeo, a gente conversa, e eu quero até voltar lá. Eu pensei que não voltaria. E depois eu fui 30 anos pastor da Igreja Batista do Planalto, aqui em Belo Horizonte. E eu acho que aqui tem tantas ovelhas minhas, que já foram minhas ovelhas, e que não tem em qualquer outro lugar de Belo Horizonte. Então, irmãos, eu durante esses anos, eu fui pastor desse período, e depois, em 2022, eu me aposentei, e aí Deus colocou no meu coração um propósito de ajudar pequenas igrejas e pastores. Porque, na verdade, a gente entende, e é verdade, que o pastor, via de regra, ainda que esteja no meio de muita gente, ele é um solitário na hora de tomar uma série de decisões da vida dele. Então, Deus colocou no meu coração, eu já tinha muitos anos de experiência, não de capacidade, mas de experiência. Aí eu achei por bem fazer esse ministério com pequenas igrejas e pastores de modo geral. Então, isso que eu tenho sido feito nos últimos, de 2022 para cá. 2020, né? Para cá. Mas só que tem que, nesse período, exatamente no dia 16 de junho de 2024, esse ano, a minha vida virou de cabeça para baixo, sabe?
Eu estava voltando de São Paulo, onde eu fui participar de primeiro em Minas, da academia pastoral da nossa convenção, e como meu filho mais velho, o Tiago, estava fazendo 40 anos, eu estiquei da onde eu estava, que era em Poços de Caldas, até a cidade que ele mora, em Indaiatuba, que é relativamente perto. E eu fui lá celebrar 40 anos do meu filho. E eu estava muito feliz pelos 40 anos do meu filho e estar com os meus 2 netos, que eu tenho dele. E assim festejei. E estou contando isso para os irmãos saberem como é que as coisas na vida são. E no dia 16 de junho, eu e minha esposa voltamos lá do interior de São Paulo para Belo Horizonte, felizes, sem maiores preocupações na cabeça, sem estar brigado com ninguém, sem dever ninguém, que é importante, né? Não quer dever ninguém, a não ser o amor, como diz as Escrituras. Eu voltando assim, irmãos, eu cheguei numa segunda-feira. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, eu peguei o telefone e fui ligar para o pastor Vitor, que era, na época, o pastor presidente da Igreja do Planalto, para resolver com ele um problema de uma congregação bem pequena que a gente apoia. E conversando com o pastor Vitor, tranquilamente no telefone, o Vitor é uma pessoa muito tranquila de se conversar e de conviver, eu comecei a sentir mal. Eu não sabia, não tinha nem ideia do que era, viu, irmãos? E aí eu pedi licença a ele, desliguei o telefone e fui no meu quarto e medi a minha pressão. Estava 18/12. E a minha pressão é bacana, viu? É 12/8, 12/9, normalmente. Aí naquele momento, eu senti que tinha uma coisa errada. Eu só não sabia o que, né? Não tinha nem ideia o que estava acontecendo comigo. E tem uma senhora que nos ajuda lá em casa há muitos anos. Eu chamei Dona Judite. Falei, Dona Judite, minha esposa tinha saído. Minha esposa está aqui perto. Vai lá, chame ela para mim, porque eu estou passando mal. E ela chamou. Daí um pouquinho a minha esposa chegou e eu só me lembro de falar com ela, olha, eu não saio daqui andando mais. Chama o SAMU. E ela queria, e minha casa tem 2 pavimentos, ela queria que eu descesse de onde eu estava para me colocar no carro para trazer no hospital. Mas eu me lembro que eu argumentei com ela, daqui eu não consigo sair mais. Eu sabia que eu não saía. Eu não sei quantas pessoas gostam de futebol e viu aquele jogador lá do Uruguai que morreu no Morumbi, ele ficou de lado assim, caiu, né? Eu estava igualzinho ele, igual papagaio, dando de lado. Eu não saía do lugar, eu falei, eu não desço essa escada aqui por nada. Aí minha esposa começou, ela não sabia que a luta dela estava começando ali naquele dia, naquela hora. E a primeira coisa foi convencer o SAMU a ir lá me buscar. Porque eu não sei se você sabe, o SAMU é um serviço extraordinário, mas eles têm as regras dele. E eu não estava enquadrando na regra dele. Então, a minha esposa teve de convencer lá, o médico que estava do outro lado da linha a ir me buscar. E minha esposa só convenceu quando eram os 2 argumentos. Eu vou deixar isso aqui que você pode usar também, se você se enquadrar. Ela usou, olha, a minha esposa falou para o rapaz do SAMU, eu sou uma idosa e que estou tomando conta do idoso. Se vocês não virem aqui, ele não vai sair daqui. E ele já sofreu um infarto uma vez, e ele vai morrer aqui. Aí o médico foi e me chamou. Aí o médico autorizou o SAMU a me buscar. Irmãos, essa é a última coisa que eu me lembro de ter acertado na vida. Antes. Mas, na verdade, naquela altura do campeonato, eu já tinha sofrido um AVC. Hemorrágico, que eles chamam. Que é o AVC. Obrigado, Chu. Não, vou ficar em pé mesmo, mas acho que eu consigo ficar sem a coisa. E eu sofri um AVC. E o que é complicado, se tem alguém que
é de enfermagem, de medicina aqui, vocês podem pedir a Deus por ele ou por ela. Porque é muito complicado, viu, irmãos? Você chegar numa emergência, e eu não tinha outros sintomas assim, e eles me deram um diagnóstico que eu estava tendo labirintite. Mas eu não condeno o médico, não, porque é difícil acertar, viu, irmãos? Eu aprendi alguma coisa que em determinado momento da minha vida, eu me extraviei um pouco e fiz o curso de Direito. E curso de Direito, você fica doidinho para processar todo mundo. E se tem algum advogado aí, não fica chateado comigo, não. Mas eu aprendi que na vida não é assim, que a gente não fica processando as pessoas. E eu não processei nenhum médico e nunca vou processar, porque medicina é muito difícil, viu, irmãos? Você olha para a pessoa assim e você não tem ideia do que está rolando lá dentro, né? E nesse diagnóstico de labirintite, o meu genro saiu lá de Lagoa Santa para levar um remédio para mim, de labirintite, que eu nem tinha no hospital. Ele perdeu tempo e dinheiro dele, porque, na verdade, eu estava tendo um AVC, com o diagnóstico errado. E daí em diante, irmãos, eu apaguei. Não está vendo aquele visor preto ali atrás? Eu fiquei igual aquele visor preto. Eu não sabia nada do que estava rolando comigo. Nada. Eu fui para a UTI, mas era só o meu corpo físico que estava ali, mas eu não tinha consciência de absolutamente nada. E por que eu conto isso? Para dizer o seguinte, e se eu me emocionar um pouquinho aqui, você não fica triste não, porque eu estou muito bem. Aí, a partir daquele dia, aí já na madrugada do dia 17 de junho, foi quando eu entrei no CTI, e tudo que eu estou falando com vocês é porque a minha família me relatou, porque eu mesmo não estava dando notícia de nada. Aí, no dia 17, eu entrei no CTI, e por lá fiquei 27 dias, irmãos, igual aquela televisão ali, pretinho, sem ver nada, sem saber de nada. Porém, a minha esposa se arrancava lá do bairro Guarani, onde nós moramos, com o meu filho que veio de São Paulo, com as minhas 2 filhas que moram por aqui. Iam todos os dias no CTI para orar comigo, louvar o Senhor e tentar me acordar. Mas tudo isso em vão, viu, irmãos? Tudo isso em vão. Porque eu não conseguia fazer nada disso. Eu só dormia. Para não dizer que não fazia nada, eu sonhava. Sonhar, a gente sonha, engraçado, né? Eu sonhava, uns sonhos muito estranhos, mas eu sonhava. Mas não sabia nada do que estava acontecendo comigo. Mas a minha família ia lá, orava comigo, louvava o Senhor comigo e sofria com os diagnósticos dos médicos. E eles queriam saber se eu ia, qual que era o meu prognóstico. E os médicos falaram que eu não sabia disso. O AVC, ele tem 5 graus. 1, 2, 3, 4, 5. E eu estava no 5º. Eu sofri um AVC de 5º grau. Numa região do cérebro nobre. Então, eu não tinha diagnóstico positivo nenhum. E a minha esposa ia, perguntava, e os médicos eram muito sinceros. E até certo ponto duro com ela. Dizer que não tinha jeito, entendeu? Um deles falou assim, ele nem respira. E eu não respirava mesmo, irmãos. Eu estava entubado. Guarda essa palavra, entubado. Que a gente que não é da medicina só aprendeu na pandemia, né? Aí só que tem que entubar, você não fica entubado o resto da vida. Tem prazo de validade. E o meu prazo de validade para desentubar estava chegando ao fim. E eles me desentubaram. Em vez de melhorar, piorou, porque aí eu não respirava.
eu dependia daquele aparelhozinho ali para mim continuar respirando, ainda que eu não soubesse disso. E aí, meus irmãos, quando eles tentaram me desentubar, eu parei de respirar. Mas não morri não, viu? Porque eu estava dentro do CTI, aí eles entubaram de novo. Mas você não pode ficar entubado assim. Aí, dentro do CTI, eu ainda peguei uma pneumonia e eles trataram a minha pneumonia. E a minha esposa ia e perguntava: doutor, tem alguma chance? Qual que é o prognóstico? Ele fala, sabe o que ele falou para ele? Ele nem respira. Como é que chance que ele tem? Né? E agora com pneumonia e tudo. Aí, irmãos, eles fizeram, eles fizeram um outro procedimento, que a minha filha participou, que é uma palavrinha que eu não gosto nem de falar, traqueotomia. Alguém já ouviu falar nisso? Irmão, isso não é do céu, não é de Deus não, traqueotomia. Sabe por quê? Porque eles furam aqui, ó, no seu gogó aqui, e passam uma sonda pela traqueia e vai até o pulmão. Aí eu voltei a respirar. Mas eu ganhei, o que eu ganhei? Primeiro, perdi a voz. Eu não falava nada, irmãos. Um homem desse tamanho, miando praticamente, igual um gatinho. E tossia, irmãos, tossia. Quando era 5:30 da tarde, eu começava a tossir e eu parava. Na madrugada do dia seguinte. Era tosse, que eu não tinha outra coisa. Mudo e tossindo. Mas respirando, pelo menos, né? É uma troca justa, né? E eu sei que depois de 27 dias apagado, vivendo, eu até brinco que eu estava agendado direitinho para no dia 27 de julho ir lá no casamento da Ju e do Otávio. Estava na minha agenda isso, irmãos. Estava tudo certinho. Só que tem que, nesse dia eu estava no CTI. Então, na minha cabeça, nem a Ju e nem o Otávio casaram, porque do dia 16 de junho até o início de setembro, eu brinco que eu estava lá em Marte, viu, irmãos? Porque eu não sabia nada do que estava acontecendo comigo. A minha esposa ia lá cantar comigo, louvar a Deus, meus filhos, todo mundo, as pessoas iam, alguns colegas de ministério foram, mas eu não sei nada, totalmente apagado. E tinha um outro problema também. Você sabe que eu não sabia disso. Você não pode ficar no CTI o resto da vida, não. Tem um dia que ele dispensa você. E ele já estava pensando em me dispensar, me ir para casa para ficar aquele mulambo de gente em casa lá e a minha esposa cuidando de mim. Até que depois de 27 dias eu acordei, irmãos. Eu acordei assim mais ou menos, né? Porque eu não sabia o que estava rolando comigo e ainda estava tossindo e não conseguindo falar. Mas me liberaram, me mandaram para a enfermaria. E lá eu encontrei um médico cristão que gostou de mim, viu, irmãos? Ele me cuidava bem de mim. Ele cuidava tão bem de mim que ele até errava de vez em quando, tadinho. Que, por exemplo, que essa tráqueo é uma sonda que coloca dentro de você e tem um balãozinho na ponta dela. Esse balãozinho é que te ajuda a respirar. Eu não entendo não, viu, irmão, mas é assim mesmo. E ele via tanta minha agonia de querer falar e não conseguir, que um dia lá ele resolveu tirar a tráqueo assim do nada, para ver se eu ia conseguir. E eu não consegui, irmãos. Aí ele voltou a tráqueo, correndo para dentro de mim de novo, pediu 1000 perdão, mas é porque ele queria me ver livre da tráqueo, sabe? E, irmãos, eu tossia, irmãos, tossia como os irmãos não possam nem imaginar. Mas o meu filho, as minhas filhas, a minha esposa do meu lado lá, suportando aquela situação toda lá. Eu falo isso porque se você é casado, saiba que
quando o pastor fala aqui que na saúde e na doença, é para ser assim mesmo, viu? Porque eu só sobrevivi porque eu tive uma família que ficou do meu lado. E eu até falo com elas que eu só sobrevivi por conta delas, e porque Deus deve ter algum plano para mim. E hoje eu só faço fisioterapia, e é muita fisioterapia, porque os meus filhos lutam por mim e eles querem me ver bem. Porque eu fiquei mais ou menos como o apóstolo Paulo, sem saber o que era melhor, se era continuar aqui ou ir para os céus. Eu fiquei essa dúvida, viu, irmãos? Eu vivi o que o apóstolo Paulo viveu. Se fosse pensar só em mim, eu pensei assim, não, eu posso ir para os céus, é melhor. Mas por eles eu lutei, e estou lutando até hoje. E vale a pena lutar, viu, irmãos? E quando eu melhorei um pouquinho, só um pouquinho, porque, irmãos, do dia 16 de junho até o início de setembro, eu não sabia o que era comer um arroz, feijão, batata e macarrão. Eu não sabia disso. E não sabia, coisa mais incrível que é, eu vi alguém aqui trazendo um copo de água aqui. Irmãos, eu olhava assim, quem tomava água, eu sentia, oh meu Deus, que vontade de tomar água. Mas eu não podia tomar água. Eu tinha uma santa inveja de quem tomava água no copo. E eu queria tomar água e não podia, irmãos. O negócio é tão sério que quando eu saía para fazer algum tipo de exame, assim, dentro do hospital mesmo, que passava perto do bebedouro, a minha vontade interna era voar naquele bebedouro para tomar água. Eu só não fiz isso por 2 motivos. Primeiro, porque o Senhor me deu o espírito de domínio próprio. E segundo, porque eu não tinha força também. Não adiantava eu querer tomar água, porque como é que eu ia sair de uma cama, de uma cadeira de roda, no bebedouro e tomar água? Mas a vontade era grande. Aí eu tirei uma lição. Essa primeira lição eu deixo para vocês. Que se tem uma coisa que é uma tentação na sua vida, fuja dela. Não vá, não, porque senão você vai cair. Eu só não tomei água sem poder por domínio próprio e por fraqueza física. Porque eu sonhava, irmãos, em pegar um copo d'água e tomar. Sabe essa coisa mais boba do mundo? É o que eu queria, mas eu não podia. E nem me alimentar. E outra coisa que eu aprendi, que é muito bom, você faz isso todo dia, tenho certeza. E hoje eu faço já. Mas não era, no hospital era coisa impossível. Sabe quando você está deitado de um lado e você quer deitar do outro? Eu queria virar, mas aí, para mim virar de lado, eu dependia ou das enfermeiras ou de alguém da minha família. E eu não sei se você já fez isso. Você está deitado, você vira de lado, aí você tem saudade do outro lado que você estava. Aí, para tudo isso, eu dependo de pessoas. Ó. Você deita, me vira para a direita. Não ficou bom não. Agora, volta para a esquerda de novo. E eu não podia ficar dando mais trabalho do que já tinha dado às pessoas. Então, hoje eu pelo menos eu viro para tudo quanto é lado da minha cama, viu, irmãos? Minha esposa até brinca comigo, tem hora que eu quase empurro ela, porque as minhas manobras, é igual uma manobra de caminhão, muito aberta, né? Eu não consigo ser discreto. Mas, irmãos, para a graça de Deus, eu ainda me livrei da tráqueo e a minha voz voltou. Vocês estão ouvindo aqui, é minha voz mesmo. E igualzinho era antes, viu, irmãos? Porque havia o risco de não voltar. E eu ainda tinha um outro equipamento dentro de mim que ligava aqui, abaixo um pouquinho aqui do meu peito, até o meu pulmão. Então eu era um robocoque, cheio de dispositivo. E graças a Deus eu fui me livrando de todos eles. A única coisa, e o que é mais importante, sabe, irmãos? Deus me preservou a memória. Se tem alguém que me deve alguma coisa aqui, eu sei que você me deve, pode pagar. Agora, a única coisa que eu não tenho memória é se eu estou devendo a alguém. É isso eu não sei. Eu acho que não.
porque Deus preservou a minha memória completamente. Eu tenho ciência de tudo. A minha memória estava tão boa, como está até hoje, irmãos, que quando eu voltei, eu virei para meus filhos e falei: olha, o seguro do Palio está vencendo, vai lá e paga. Até isso eu guardei, que estava na época de pagar o seguro do Palio. Então Deus me deu essa bênção de preservar a minha memória, sabe, irmãos? Eu reconheço a minha esposa, os meus filhos, todos vocês. Eu preservei a memória. Não fiquei com a boca torta, vocês podem notar. A minha boca está normal. Agora, o meu lado esquerdo, ele ficou realmente um pouco afetado. Mas nada que a fisioterapia, com o tempo, não vai consertar, né? E eu estou dizendo tudo isso para os irmãos saberem que, pela medicina, eu não estaria aqui hoje não, viu, irmãos? Pela medicina eu já teria ido. Mas foi Deus que me deu uma segunda chance e a minha família lutou por mim. E eu queria, acima de tudo, que você lutasse pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó. Lute mesmo, se ele um dia cair em qualquer tipo de enfermidade. Lute pela sua família. Porque quando eu voltei à consciência, eu vi o que a minha família fazia por mim. E depois que eles foram contando como foram os meus 27 dias de UTI, porque não é fácil, não, irmãos. Você sair de casa igual ele saiu, para visitar o seu marido, visitar o seu pai, e chegar lá e ver ele, nada de melhora. E os médicos não te dão nenhum tipo de coisa. Pelo contrário, estou criticando os médicos não, porque cada médico tem o seu jeito de ser. E eu nem respirava, eu só dormia. E não é fácil não. E a gente, agora, se não fosse a minha família, irmãos, eu teria desistido. Pode ter certeza que eu teria desistido. Então, eu queria que você sempre lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute pelos seus pais, pelos seus avós, lute sempre. E a própria equipe médica, a equipe de enfermeira, ela percebe quando a família é presente, quando a família está ajudando, e eles pensam duas vezes em não te dar assistência. Pelo contrário, eles dão mais assistência ainda, porque eles percebem que você está sendo assistido por uma família zelosa. Então, a gente tem de zelar pelo esposo, pela esposa, porque eu aprendi também, irmãos, que tudo passa, viu? Assim, a gente não venceu a pandemia, a gente pode vencer qualquer coisa, viu? Quando a gente tem fé no coração em Deus e quando a gente tem uma família que cuida da gente. A gente passa. E eu pensei também, irmãos, na experiência do apóstolo Paulo, escreveu aos Filipenses, ele diz o seguinte, no capítulo 3, olha o que Paulo fala, um texto muito conhecido de todos nós. Paulo diz, no capítulo 4, perdão, Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneiramente no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tenhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver. Olha o que Paulo aprendeu. Filipenses 4:11. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto a estar humilhado, como também a ser honrado. Tudo em todas as circunstâncias. Eu tinha experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi
no leito de dor, irmãos, que eu fiquei refletindo que provações, escassez, faz parte da vida. E se eu fiquei analisando, por exemplo, a vida de Moisés. Moisés foi criado num palácio e depois foi passar o resto da vida no deserto, liderando um povo difícil que reclamava dele todo instante. Ele passou por muitas provações. Se você pensar na vida, ainda no Antigo Testamento, de Noé, Deus deu uma empreitada para Noé, que não foi fácil não. E ele administrou tudo aquilo ali, com escassez, com dificuldade. Irmãos, no tempo de Noé não existia nem chuva ainda. E Deus disse a Noé que iria mandar chuva. E diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis, que Noé obedeceu a Deus em tudo. Mas não foi fácil para Noé administrar aquela vida ali naquela arca. Se você pensar na vida do apóstolo Paulo, Paulo era um homem intelectual, mas que passou por açoites, passou por naufrágio e por prisões. E até por ciúmes interno dos demais apóstolos. Todo tipo de provação Paulo passou. E ele, aqui aos Filipenses, ele escreve essa carta de uma prisão, provavelmente uma prisão em Éfeso. E se você chegar em casa e ler Filipenses, você vai ver que a todo instante Paulo fala em alegrar-vos no Senhor. E não é fácil alegrar, é fácil alegrar quando tudo está bom, né, irmãos? E ele preso, ele dizia, alegrai-vos no Senhor. E ele sabia que ele estava preso por causa do Evangelho. E ele escreve essa carta aos Filipenses, da prisão, provavelmente da cidade de Éfeso, e dizendo, olha, eu aprendi a viver bem em qualquer circunstância, a aceitar. E é isso que eu tenho aprendido com a Bíblia, acertar circunstâncias, limitações, porque elas existem. A própria idade limita a gente, viu, irmãos? As enfermidades limitam a gente. Problemas familiares limitam a gente. Problemas da sociedade estruturais limitam a gente. E a gente tem que aprender a viver com as limitações da gente. Inclusive passar escassez. Aqui no Brasil, irmãos, a gente não sabe o que é fome de verdade. A gente não sabe o que é miséria de verdade. Mas a gente tem de aprender a viver em qualquer circunstância. E se você ler, dá uma lição de casa, chega em casa, lê Filipenses, você vai ver que a palavra de Filipenses é alegrai-vos. Paulo sempre falando, alegrai-vos no Senhor. Agora, como é que um homem preso injustamente pode ficar só pedindo, alegrai-vos no Senhor? Mas é o que ele fez aos Filipenses. Ele pedia a Deus que ele incentivava a alegrar. Quer dizer para essa igreja que essa igreja tem muito do que alegrar-se. Você que tem uma família, tem uma esposa, tem filho, você tem muito do que se alegrar e pouco para reclamar. A gente tem que aprender a alegrar mais, irmãos, com aquilo que Deus dá para a gente. Alegrai-vos no Senhor, pode ver. E Paulo chega à conclusão desse versículo tão famoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele só falava em alegria. Ele organizou as igrejas que ele organizou porque ele tinha a alegria do Senhor. E ele chega a dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente tem de aprender a se alegrar sempre no Senhor. É lógico que ninguém é jovem para sempre. É lógico que ninguém tem saúde para sempre. Mas seja qual for a fase da vida da gente, a gente tem de se alegrar no Senhor, naquilo que o Senhor está permitindo que a gente viva. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa fisicamente um pouco limitada, mas eu peço a Deus que me fortalece. Continue me fortalecendo, na verdade.
e Ele tem me fortalecido. E, às vezes, sabe, irmãos, a vida da igreja é uma bênção. Hoje mesmo, de manhã, quando eu levantei, eu pensei, puxa vida, eu tenho de ir lá na igreja, eu combinei com o pastor Pedro. E eu queria ficar em casa, quieto. Mas eu aprendi com o médico lá da clínica Paulo de Tarso, que a gente tem que se mexer. E aí, irmãos, eu levantei e eu vim. E eu dou graças a Deus porque eu vim. E você, quando for domingo que vem, que você estiver pensando assim, vou ficar aqui mais um pouquinho. Não, levante e venha. Porque a coisa melhor do mundo é a gente poder vir à igreja, cultuar a Deus, e de preferência com as próprias pernas, com a própria voz, né? Hoje, para mim entrar e sair do carro, eu ainda dependo de ajuda, eu dependo. Mas eu aprendi também a ser feliz com aqueles que me ajudam. Eu não tenho problema nenhum em ser ajudado. Então, a gente tem que aprender a ser humilde, muito humilde. Eu dependo. Eu até falei com a minha esposa, ela não pode morrer de jeito nenhum. Se minha esposa morrer, mas eu estou perdido. Eu sou um pouco mais que uma criança. Eu vi as crianças sentadinhas aqui. Eu sou um pouquinho mais do que essas crianças aqui. A minha esposa que cuida de mim como se fosse quase um bebê. Quase. Porque eu dependo dela mesmo. Sem ela, eu estou perdido, viu, irmãos? Mas graças a Deus que ela existe e ela está do meu lado. Então, eu aprendi outra lição básica, que é bíblica. A gente planta e a gente colhe. Tudo que você está fazendo para o seu marido, os seus filhos, vai chegar um dia que eles vão fazer por você. Pode ficar tranquilo. Pode ficar absolutamente tranquilo. Eles vão fazer por você. É o que os meus filhos fazem por mim. Todos eles estão casados, todos eles têm a vida deles, mas eles levam consigo a minha nora, os meus genros, para cuidar de mim também, para não me deixar sozinho. E eu vim aqui para deixar esse testemunho para vocês, porque na minha família eu troquei de nome, eles me chamam de Milagre, porque eu tive tão mal, irmãos, tão magro, que outro dia minha filha me mostrou um vídeo que ela fez de mim na UTI. Eu falei, apaga esse vídeo imediatamente. Não é possível que eu fiquei tão magro assim. Mas eu não comia, não bebia. Então, não tem jeito. Então, irmãos, eu plantei e eu estou colhendo agora, sabe? Os meus filhos cuidando de mim. E as pessoas do reino de Deus também. Pastor Gessé de Souza, ele é meu companheiro no projeto que eu vim falar aqui um pouquinho, que vocês já me ajudaram. O pastor Gessé, ele ia e ficava do meu lado, irmãos. E eu tossia, ele ia com o papel toalha e limpava meus lábios. E, por fim, ele ficava sentado do meu lado com o papel na mão, porque toda hora eu tossia, então eu tinha que limpar toda hora. E o Gessé não é nem meu parente, viu, irmãos? Ele é só um irmão em Cristo. E ele ficava lá, de plantão do meu lado lá, me limpando. E aí, irmãos, eu aprendi uma outra coisa. Você sabia que a gente produz muita secreção? E o problema é que quando você tem um problema igual eu tive, a secreção ela fica estacionada aqui na garganta, sabe? E aí vem alguém assim, igual o dentista, sabe? Para sugar essa secreção de você. Só que tem que isso dói, irmãos. Você não vê estrela não, você vê uma constelação de estrela. De tão duro que é sugar. Aí esse médico que ficou meu amigo, o Marco Vitor, ele falou assim, pastor, não deixa ninguém te sugar mais. Não deixa ninguém te sugar. E eu aprendi. E quando alguém vinha para me sugar, eu falava, o doutor Marco disse que não é para me sugar não. Porque realmente é muito difícil. Você vê estrelas, irmãos, sugando. Não sei por que é assim, mas é assim. Você parece que você vai morrer sugando aquilo de você. E eu aprendi que
eu aprendi uma coisa interessante, eu vou deixar isso para você. Hoje a medicina é muito interessante, que o médico chega perto de você, a enfermeira, fisioterapeuta, todo mundo chega e fala o que vai fazer com você, qual o procedimento. Você pode aceitar ou não aceitar o procedimento. Você não é obrigado a se submeter ao... Eu aprendi isso lá. E paciente, tem que usar esse nome, paciência. Eu procurava não ser chato. Pelo contrário, eu procurava ser o mais solícito possível, porque eu precisava deles e precisava sair dali. Então, eu era paciente, mas nesse de sugar aqui dentro, eu não deixava, não. Eu explicava, não vai fazer isso comigo, não. Eu estou muito cansado. Eu vou tossir, eu vou arrumar um outro jeito, mas eu não vou ser sugado. Mas falando igual eu estou falando com vocês aqui, ó, de boa. E teve uma enfermeira que ficou brava comigo, eu deixei ela ficar brava lá, esperneou tudo que podia espernear. E eu lá, na minha, deitadinho, fechar a boca eu podia, né? Então, eu não deixei. Então, o médico hoje é muito diferente, viu, moço? Ele chega, pede licença para você, te explica o que vai fazer com você, se vai pegar uma veia com você, se vai dar um remédio assim, assado para você. A medicina hoje é humana. E graças a Deus, porque é humana. Eu aprendi isso lá. Aprendi tanto que do meu lado tinha um senhor de mais de 70 anos, de Itabira, que teve um acidente e ele estava lá tentando se recuperar. Mas não tinha solução para ele, não. Aí o médico chegou perto da família e eu ouvi: olha, nós vamos dar alta para ele ir para casa, porque hoje a medicina pensa na morte humanizada. Ele vai ficar em casa, vai sentir cheiro de café sendo passado, cheiro de bolo sendo assado, e ele vai morrer lá, em paz, que aqui no hospital não tem mais jeito. Mas eu ouvi aquele médico falando assim, de boa, viu, irmãos, para a família, e fiquei pensando, será que eu sou o próximo da fila, que o médico vai chegar aqui e vai falar que eu vou para casa para ouvir o cheiro de café, de bolo, e morrer em casa com a minha família, ou eu vou sair daqui andando? E eu dou glória a Deus, irmãos, que eu saí andando de lá, viu? Andando desse jeito aqui que vocês estão vendo, mas saí. E sabe uma coisa mais incrível? Que Deus é bondoso, irmãos. Eu estava numa enfermaria. Enfermaria não é coisa muito boa, não, viu? E não é que eu adquiri lá uma bactéria, e essa bactéria, eu não podia ficar perto do leito de outra pessoa que estivesse lá. Aí o hospital me mandou para um apartamento, irmãos. Aí, sem ter grana para aquilo, eu estava no apartamento. Aí as pessoas que me acompanhavam podiam dormir num lugar mais confortável. O banheiro que eu usava era só o meu banheiro mesmo, por causa dessa bactéria. Eu nunca agradeci a Deus tanto por uma bactéria, viu? Mas eu peguei essa bactéria, que eu já esqueci o nome dela, mas ela foi uma boa companheira minha. E lá no hospital diz assim, quando você chegar em casa, só o fato de você mudar de ambiente, essa bactéria vai morrer. Então, irmão, como tem mais de um mês que eu saí do hospital, então eu acredito que essa bactéria já morreu, e a minha família ficou do meu lado e não pegou essa bactéria. Então, eu posso ficar no meio de vocês também, que vocês não vão morrer não, viu? Essa bactéria só apareceu em mim para me dar um confortozinho um pouco melhor naquele hospital, só para isso. E, irmãos, eu venci. Eu quero dizer para os irmãos que eu venci. E se eu venci, você também pode vencer, seja o que for acontecer com você. Consequências ficam. Eu estou aqui, parece que é uma carreta que bateu em mim, mas eu vou recuperar dessa batida. E eu tenho muita esperança de voltar a andar normalmente, e eu tenho muita esperança de continuar a fazer muita coisa no reino de Deus ainda. E eu vim aqui também, além desse testemunho para os irmãos, dizer para os irmãos, muito obrigado, porque os irmãos oraram por mim. E eu sei que os irmãos oraram por mim. E essa igreja até me deu uma oferta em finanças também. Isso me ajudou muito, porque quando você está no hospital, outra coisa que eu quero deixar. Irmãos,
todo o apoio é pouco para a família, sabe? Quer ver um item pequenininho, que parece que é nada? É estacionamento de hospital. É caro para burro, irmãos. Desculpa a expressão. E não é fácil você todo dia pagar estacionamento. Todo dia pagar estacionamento. E pagar estacionamento para ver um homem moribundo, que era eu, sem esperança. E a minha família ia. E pior do que pagar estacionamento, irmãos, é um pouco de terrorismo emocional. Os médicos falavam, ele não tem solução, não. E a sua família continuar indo lá te ver. E eu não sabia que estava me vendo. Eu não sei se eles sabiam que eu não estava sabendo, mas eu não sabia de nada. Talvez até lá no fundo do meu consciente eu até soubesse. Mas é igual, por exemplo, tem mãe aqui. Eu vi que tem muitas mães aqui, né? Você conversa com o seu bebezinho, não conversa? Então, dizem os psicólogos que isso é importante. Então, a minha família conversava comigo igual uma mãe com um bebezinho. E falava e respondia, falava, porque eu mesmo não dava notícia de nada. Meus queridos, mas valeu a pena. Valeu a pena porque hoje eu posso fazer muita coisa. Não faço tudo o que eu quero, mas já faço muita coisa. E uma das coisas que eu faço, irmãos, e eu tinha desistido esse ano, inclusive, é dar apoio aos pastores e missionários do norte de Minas e do Vale de Jequitinhonha. Deus colocou isso no meu coração. E quando eu estava no hospital, uma das igrejas parceiras queria saber se ia ter esse ano. Eu deitado, sem poder andar, eu fui obrigado a falar para aquela igreja parceira que eu ia suspender esse ano. Eu não podia fazer compromisso. Eu até pensei em vir aqui. Como eu estava deitado numa cama, como é que eu saía lá daquele hospital para vir aqui? Não tinha jeito. E eu fui obrigado a dizer para aquela igreja parceira que esse ano eu não ia ter. E assim eu suspendi. O que é esse projeto, irmãos? O norte de Minas e o Vale de Jequitinhonha são as regiões mais carentes de Minas Gerais. Cheio de problemas sociais, cheio de problemas sociais. E um dos problemas sociais mais tristes que eu vejo lá é o seguinte, é que as pessoas, por falta de emprego, vêm aqui para o sul de Minas e para o interior de São Paulo trabalhar na cana-de-açúcar e na colheita de café. Deixa lá, geralmente jovens, esposas com filhos, e vem aqui e trabalha. Alguns ganham dinheirinho e voltam. Outros ganham dinheirinho e constituem outra família. Sabe? Aí o que acontece? Você vai lá, você vê aquele monte de moças bem jovenzinhas, com 2, 3 filhos, e o marido fora, aqui no sul de Minas, fora, lá no interior de São Paulo, constituindo outra família. Isso é muito comum no norte de Minas. Então, é desesperador isso, porque você fica sem dinheiro, sem o marido e com a sensação que foi trocada, né? E tem aquelas que procuram a igreja e acham o acolhimento das igrejas batistas que tem lá. Outras tomam outros caminhos, inclusive o caminho da prostituição. Eu acho que eu vou ter de sentar um pouquinho aqui, viu, irmãos? É a ordem de quem manda. Você me dá o microfone? Cansei. Quero. Irmãos, o que vocês vão ver aqui é um sonho realizado. Eu tomando uma água. Pega seu nome, irmão? O Elbert está realizando um sonho que Deus deu para mim primeiro. Toda vez que você for tomar um copo d'água, glorifica a Deus, viu, irmãos? Porque é bom demais. É a melhor coisa que tem, você tomar uma água, eu tomo assim. Tá. Eu
eu ajudo esses pastores do norte de Minas e do Vale de Jequitinhonha. Regiões muito pobres, muito pobres. É lógico que Montes Claros, Janaúba e Itaubim são cidades maiores, que têm estrutura. Mas a maior parte da região, e o norte de Minas especialmente, é muito grande, irmãos. É imenso o norte de Minas. E tem muitas cidades pequeninas que não têm emprego nenhum. E com isso, dá margem a muitas coisas ruins acontecerem. Então, o que eu faço? Eu arrecado cestas básicas, cesta de Natal, e levo livros para eles também. E faço isso. E eu suspendi. Mas depois que eu tinha suspenso, eu estava deitado numa cama lá, não tinha como pensar em vir às igrejas parceiras, pensar em, muito menos, fazer a viagem. A Igreja Batista do Planalto, onde eu passei 30 anos, me procurou dizendo que eles tinham voltado lá, dar todas as cestas básicas. Aí eu fiquei assim, puxa vida, de um lado tem quem precise, de outras tem igrejas tão amorosas que querem ajudar. E não vai ser eu que vou ser o empecilho, né? Eu tenho de ser o mediador. Aí eu chamei o pastor Gessé, que é meu companheiro de viagem, e falei, Gessé, vamos voltar a fazer o projeto? Ele topou. Então, eu não vou viajar, eu já disse para ele, eu não posso, eu não tenho resistência física para sair daqui, porque eu vou a Montes Claros, Janaúba e Itaubim, e trago os pastores para lá. Eu não tenho resistência física para fazer essa viagem. Ainda tem que ficar hospedado, aí tudo é complicado, né? Eu teria de levar minha esposa a tiracolo, teria de levar muita gente para me dar a estrutura, então não justifica eu fazer essa viagem. Aí o pastor Gessé vai fazer sozinho, e o pastor Sudário, que está ajudando na Igreja do Planalto, vai junto com o pastor Gessé. Então, eu vim aqui hoje também, além de agradecer e deixar meu testemunho, continuar pedindo ajuda para vocês, não para mim. Não que eu não precise, eu também preciso, mas meu pedido aqui é pelos pastores do norte de Minas e o Vale de Jequitinhonha. Então, até que a cesta básica, a Igreja do Planalto está doando. Mas tem outras coisas que é a grande alegria deles, irmãos. E a gente arrecada panetone, suco de uva, e leva para eles, e muito biscoito também. E o que eles mais gostam, o que a gente ganha em dinheiro, a gente compra o pernil da Sadia. Aí, irmãos, esse pernil da Sadia é uma alegria que vocês não podem nem imaginar. Eu até digo para eles, não fica tão alegre isso não, é só você ir no açougue e comprar a carne de porco, né? Que é até mais barata. Mas o pernil da Sadia, ele vem com uma telinha, não sei se você já viu. Vem uma telinha, temperado. Para eles que moram no interior do norte de Minas, viu, irmãos, é muita festa. Então, eu vim aqui hoje, no dia 17 de dezembro, o pastor Gessé e o pastor Sudário vão estar viajando para lá e levando essa festa. Eu não vou, porque eu não tenho condição física, mas eu estou feliz porque eu posso ajudar com os meus relacionamentos que eu tenho, e a igreja com outros irmãos que ajudam, né? E, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Sabe qual foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus? Vós recebereis receberei o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essas são as últimas palavras de Jesus. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. São as últimas palavras de Jesus, que Ele nos revestiu com o Espírito Santo para a gente ser testemunha. E tanto da ideia de igual modo. Então, a gente é testemunha do Senhor, aonde a gente vive,
a gente é testemunha do Senhor de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, essa igreja é uma igreja que tão abençoada, e eu sei que essa igreja ama a obra missionária. E a gente tem que fazer isso mesmo, tanto quanto, na mesma proporção. E a Bíblia ensina que é melhor dar do que receber. Viu, irmãos? O coordenador, que eu faço tudo com o apoio da coordenação da associação de cada região onde eu vou. Norte de Minas e Valentinho. Os coordenadores que conhecem lá muito melhor do que eu, eles que me ajudam. E eu tenho só um critério. Como eu não posso resolver todos os problemas, eu ajudo aqueles cujo salário familiar não passa de 2 salários mínimos e meio ou 3 salários. E aí um coordenador, perguntei: pastor, você sabe, eu só posso ajudar pessoas que recebam no máximo em 3 salários. Aí o coordenador falou assim: então, tirando 2 igrejas aqui da associação, o resto todas, os pastores ganham menos que isso. Eu falei: é mesmo? É. Então, esse é o meu critério, pessoas que ganham muito pouco e que estão isoladas, porque você fica isolado, irmão. Porque uma coisa é Belo Horizonte, você está aqui, você tem contato com outras igrejas, outros pastores, e quem está no Vale de Ritionha, quem está no Norte de Minas, está lá num lugarzinho pequenininho, onde ele é a maior autoridade espiritual, onde ele tem que resolver tudo. Então, e eu levo também para eles uma palavra assim, de ânimo, para eles não desistirem, porque é duro você ficar morando num lugar pequeno, sem recurso, e precisando dar assistência para todo mundo, e não tem nem com quem conversar, a verdade é essa. Então, eu aproveito para ter uma reunião com eles e fazer uma festinha com eles, viu, irmãos? Por exemplo, lá em Itaubim está na Rio Bahia, sabe? Na beira da estrada. E sabe aqueles restaurantes bem fraquinhos, de beira de estrada? Aí eu levo eles lá para almoçar com eles. Irmãos, é melhor do que o Baby Beef para eles. É melhor do que qualquer melhor pizzaria de Belo Horizonte, a melhor churrascaria de Belo Horizonte. É aquele lugar mais simples do mundo, na beira da Rio Bahia lá. Eu levo eles e pago para eles lá o almoço. Eles voltam numa felicidade, levando para casa uma cesta básica, cesta de Natal, um pernil, muito biscoito recheado, irmãos, que do ponto de vista nutricional nem é bom. Mas para os meninos não tem coisa melhor do que levar biscoito recheado para casa. E é isso que eu faço. E vou continuar fazendo, não fisicamente mais, porque a minha limitação agora é grande. Mas os colegas que podem, vão fazer isso lá e fazem em nome de Jesus e em nome dessa igreja. Então depois você pode procurar o pastor Pedro, você pode tanto comprar um panetone e entregar para ele, ou uma oferta financeira mesmo, porque aí, na verdade, eu nem pego em dinheiro, viu, irmãos? Eu deposito tudo da conta do coordenador lá da associação, ele vai, compra tudo e presta conta depois. Eu sou só um agenciador, eu só fico no meio, entre as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu precisam. A maior parte eu nem conheço. E eu aproveito também, esse ano eu não vou dar conta disso, de dar aquele apoio emocional. Por exemplo, na primeira viagem que eu fiz, tinha lá uma mocinha dos seus 17 anos, filha de um pastor, que ela estava namorando um cidadão online, e ele tinha acabado o relacionamento com ela online também, e ela estava muito chateada, viu? E eu peguei e falei assim: não fica chateado não, você tem que ficar feliz, porque esse camarada não te merece. Que quem acaba um relacionamento online não está com nada, né? Não tem nem força para vir cá e fazer. E você vai estudar e você vai encontrar uma pessoa lá na frente muito melhor do que ele.
Isso eu falei em 2000 na primeira vez que eu fui lá, 2021 parece. Quando foi em 2022 que eu voltei, ela foi lá só para dizer comigo que estava estudando e que já tinha melhorado. Porque às vezes o pastor, o filho do pastor, a filha do pastor, ele não tem como ficar consultando o pai dele para certas coisas. Ele tem até vergonha, né? E o pai dele é pai ou é pastor? Fica muito complicado na cabeça do filho de pastor. Aí precisa chegar alguém de fora, que não é nem o pai deles e nem é o pastor deles, para eles confessar o que eles estão vivendo. Então eu aproveito e dou essa ação pastoral para os familiares de pastores também. Então eu estou dizendo tudo isso aqui para que, se a igreja puder colaborar lá com os pastores do Norte de Minas e Varechonha, é uma oportunidade boa. E é melhor dar do que receber, viu, irmãos? Pode ter certeza disso. Se você, o pouquinho que você tem, ou muito, eu não sei, não conheço os irmãos, se você dividir com quem está no reino, é uma bênção. É uma graça. E ser-me-eis minhas testemunhas, foi isso que Jesus disse, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. E eu quero dizer, irmãos, que quando a gente chega lá no Norte de Minas, a gente chega nos confins da terra, viu? É muito longe, é muito pobre, e vale a pena. E agora a última coisa que eu vou deixar para liberar os irmãos, né? Eu sei que o irmão Eudes vai a São Tomé e Príncipe. Eu já estive em São Tomé e Príncipe. Eu e minha esposa já estivemos lá. É uma ilha de 200 mil habitantes, de língua portuguesa, mas que foi uma das últimas lugares do mundo a acabar com a escravidão. Vamos ter ideia, a escravidão lá terminou em 1970. E eu, andando lá em São Tomé com a minha esposa, isso lá atrás, em 2019. Irmãos, eu pude ver o que é escravidão, viu? Porque nós encontramos ex-escravos e que, na verdade, na mente deles, eles ainda são escravos até hoje. Eles não conseguiram se livrar do período de opressão. E uma das coisas que mais, o Eudes vai lá conhecer, uma das coisas que mais me deu tristeza é que, por ser uma ilha, muitos dos escravos que saíam do centro da África paravam lá em São Tomé para reabastecer o navio, essas coisas todas. E tinha aqueles que sempre se revoltavam. Então, os escravos que se revoltavam em São Tomé, eles pegavam, colocavam dentro de um buraco e na beira do mar. E à medida que a maré ia enchendo, eles iam morrendo afogados, os escravos mais rebeldes. Então, São Tomé é muito marcado por opressão, viu, irmãos? E nós temos, hoje eu não sei, mas quando eu fui lá, tínhamos 5 igrejas batistas lá, que é impressionante. Parece um xerox dessa igreja aqui, irmãos, no que diz respeito à doutrina, costume, jeito de ser. Porque foi missionários batistas brasileiros que implantaram lá. E eles levaram assim o DNA batista mesmo. Mas a pobreza é muito grande. O Eudes vai ter de pesar agora na saída, Eudes, e pesar na volta, que ele vai emagrecer. Porque em São Tomé e Príncipe, você come muito bem peixe e banana. No dia seguinte é muito fácil, é banana e peixe. Pronto. É o que você come em São Tomé e Príncipe. Irmãos, quando eu e minha esposa estivemos em São Tomé, a gente comeu tanto peixe e banana, que quando eu voltei para Portugal, eu vi lá churrascaria gaúcha. Eu falei, agora eu vou comer carne, agora eu vou tirar toda a minha vontade de comer comida de novo. Irmãos,
Vocês não vão acreditar em mim, mas pode acreditar. Eu entrei numa churrascaria gaúcha, mas de gaúcho mesmo, aqui do Brasil. Eu cheguei lá em Portugal, aí eu fui lá nos frios e comi arroz e feijão. Carne eu nem comi direito, porque eu estava com tanta vontade de comer arroz com feijão, que eu numa churrascaria, pagando em euro, eu fui comer arroz e feijão. Então, se vocês puderem ajudar o Eudes, ajude. Porque vocês vão para um lugar, por exemplo, o pastor da primeira igreja batista lá, na frente da igreja, irmãos, passa uma sarjeta com água de esgoto. Eu falei, pastor, vamos resolver esse problema aqui? Naquela época eu estava bom, né? E ele falou, pastor, não tem jeito não, que se eu resolver o problema aqui na porta da igreja, vai criar um problema lá na rua de baixo, dos vizinhos de baixo. E a primeira igreja batista é assim mesmo. Você tem aqui a igreja, e na porta da igreja aquele esgoto correndo a céu aberto. E aquele pastor que me ajudou lá, ele estava muito alegre. Olha só como são as coisas. Ele estava muito alegre porque ele tinha feito o enterro do pai dele, deu conta de fazer o enterro do pai dele numa caixa. Sabe o que é enterrar numa caixa, irmãos? É poder enterrar no caixão. Porque em São Tomé é muito difícil você comprar um caixão, muito caro para eles. Tem um pastor lá por nome Armindo. Armindo é um dos homens mais abençoados que eu conheci. Ele me levou no supermercado e mostrou uma lata de leite ninho em pó. Ele falou, pastor, aqui em São Tomé, ninguém tem dinheiro para comprar essa leite em pó aqui não. Só estrangeiro que compra leite em pó. E eu fiquei olhando assim para o Armindo e falei, não é possível. A gente vive num país maravilhoso, viu, irmãos? Pode ter certeza. A gente só não tem governo, nem direita, nem esquerda, nem envolver. A gente não tem. Mas o resto tudo é um país abençoado. Eu e você estamos aqui livres e temos medicina, pode saber. Irmãos, a nossa medicina é muito legal, viu? A gente tem medicina, a medicina até me salvou de me trazer aqui, tá vendo? Essa igreja me abençoou com tanta oração, com oferta, me abençoa com a vida da Juliane, que vai lá em casa fazer fisioterapia para mim, e assim eu tenho alguma chance, e eu estou melhorando, irmãos. Eu já consigo vir do bairro Guarani aqui sem maiores problemas. Só não dirijo ainda, mas vou dirigir. Ano que vem eu vou voltar aqui, se o pastor deixar. Mas eu vou voltar eu mesmo dirigindo, vocês vão ver. E já vou subir ali aquela escada, subir aqui sozinho. Se Deus quiser. Eu sinto que eu vou conseguir. E eu preciso que você continue orando por mim, porque fisioterapia é bonito de falar, mas difícil de fazer, viu, irmãos? E tem de ser todo santo dia. E eu tenho o privilégio de alguém ir na minha casa e me ajudar. Mas não é fácil. Mas lembra que eu falei, eu faço porque eu quero ser útil a Deus, e eu faço porque eu quero ver a minha esposa e os meus filhos felizes de ver o pai andando de novo. Por isso que eu faço todo dia. Porque a vontade, às vezes, é não fazer dia nenhum. A vontade, às vezes, é ficar quietinho lá na cama, lá, mas eu faço porque eu quero ver. Eu quero poder ser útil no reino de Deus. E eu sei que eu posso ser muito útil, mesmo com as minhas limitações. Então, irmãos, muito obrigado pela sua oração, muito obrigado pela sua ajuda. E cada dia, aproveite cada dia da sua vida, porque vale a pena, viu, irmãos? Provações, Moisés passou, Paulo passou, Jesus passou, todos nós passamos por provações. Mas como diz Paulo aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. A alegria venha do Senhor, viu, irmãos? Os irmãos não sabem a alegria que eu estou de estar aqui diante dos irmãos, até tomando o tempo dos irmãos a mais. Mas, para quem esteve preso numa cama, poder estar junto com familiares e irmãos é a maior bênção que tem.
É porque eu tenho algum tipo de controle, de autocontrole, viu? Domínio próprio. E é para mim estar chorando aqui, porque você ficar no leito, e eu também tive a experiência, irmãos, de saber que o AVC, ele não ataca só pessoas como eu, que já passou dos 60, não. Eu encontrei jovens que sofreram AVC e uma enfermeira que me disse que o filho dela, com 6 meses, teve AVC. Eu não sabia que existia isso, irmãos, mas existe. Então, enquanto a gente pode, irmãos, a gente deve viver a nossa vida ao lado de quem a gente ama, com muito amor. A gente deve vir à igreja com muita satisfação, porque a vida, assim, ó, dia 16 de junho, a minha vida fez isso, do nada. Eu não estava nervoso, eu não estava devendo ninguém, eu estava tudo bem comigo, irmãos. De repente, a minha vida deu uma mudança radical. Então mas eu continuo dizendo para os irmãos, vale a pena viver. E quem escreveu isso foi Paulo. E Paulo falou isso de uma cadeia. Sabe, irmãos, quando eu estava bom, eu tive o privilégio de ir no cárcere do apóstolo Paulo. Parece bonito, né? Cárcere do apóstolo Paulo. Mas sabe o que é, irmãos? É um buraco. Eu e minha esposa, nós descemos um buraco assim, fomos descendo, até que chegamos aonde o Paulo ficava preso. Irmãos, um lugar sem sol, úmido, cheirando mal. Eu e minha esposa olhamos um para o outro, não falamos nada, ficamos calados. Só de imaginar que Paulo ficou preso ali naquele lugar, por amor ao Evangelho. E lá daquele buraco que ele estava, e era um buraco literalmente, ele disse: posso todas as coisas que me fortalecem, alegrai-vos no Senhor. Ninguém aqui mora no buraco, mora? Então, quando você chegar na sua casa, agradeça a Deus a sua casa, agradeça a Deus o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, agradeça a Deus tudo que você tem, porque e fica alegre na casa de você, muito alegre, viu, irmãos? Paulo que diz isso, não é eu que estou dizendo, não. Paulo que diz: alegrai-vos no Senhor, porque essa é a força que você tem, se alegrar no Senhor, alegrar com seu marido. Eu sei que marido às vezes dá trabalho, né? Marido dá muito trabalho às vezes, mas se alegre com ele, mesmo com o trabalho que ele dá. Se alegre com a sua esposa. A esposa também dá trabalho de vez em quando, mas eu acho que o marido dá mais. Eu mesmo sou um exemplo disso, eu dou muito trabalho para minha esposa. E mesmo assim, ela está alegrinha cuidando de mim, viu, irmãos? Alegrinha cuidando de mim. Ela, que é psicóloga, fechou o consultório dela só para cuidar de mim. Então, enquanto a gente pode, a gente cuida um do outro. Porque chega o dia que a gente não consegue mais, sabe? A gente não pode mais. Dou um testemunho para vocês. Lá na década de 90, a minha esposa teve um problema de saúde. Ela vai lembrar disso. E tinha de pegar uma autorização com o médico. E eu fui no médico, mas quando eu cheguei no prédio do consultório do médico, ali bem em frente ao hospital Felício Roxo, tinha acabado a energia. Eram 18 andares, irmãos. Sabe o que eu fiz? Eu subi 18 andares de escada, só para pegar uma autorização com o médico. E ele me deu depois 18 para voltar. Hoje eu não subo nem um andar mais, mas ela sobe comigo. Então, enquanto a gente pode, a gente sobe 18 andares, 20, 30 andares, se for preciso, para cuidar das pessoas que a gente ama. Porque chega um dia que a gente não dá conta, irmãos. A gente simplesmente não dá conta. Parece que não. Ainda mais quando é jovem, a gente pensa que esse dia nunca vai chegar. Mas chega, viu, irmãos? E aí você precisa da mão dos outros. Deus abençoe a todos. E se você pode ajudar os pastores do Norte de Minas e do Vale de Jequitinhonha, por favor, procure o pastor Pedro, que ele vai te orientar. Se você pode ajudar o Eudes a ir lá em São Tomé, que é um lugar paupérrimo, que fala a nossa língua portuguesa, e onde as pessoas vivem
como escravos até hoje. Pode ajudar. Porque é melhor dar do que receber, irmãos. Muito melhor dar do que receber. Muito melhor. Pode ter certeza disso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Me perdoe pelo horário, tá? Pastor, nós ficamos muito honrados com a sua presença. Obrigado pelo seu testemunho. O irmão fez questão de vir aqui para contar aquilo que Deus fez na vida dele. E reforçando o que ele falou, né? Se Deus trabalhou na vida do pastor Wandeci e fez um milagre, Ele pode fazer um milagre na sua vida também, né? Nós vamos orar por isso, pastor. E olha, só orientando os irmãos sobre a nossa ajuda ao norte de Minas, Vale de Jequitinhonha. Os irmãos que quiserem trazer panetone, essas guloseimas, pode trazer, nós temos a nossa cesta ali. Mas a nossa oferta do próximo domingo, pela manhã e à noite, tudo cair no gasofilácio, ou então entrar para o Pix, nós vamos destinar para ajuda aos irmãos. Então, prepare uma oferta muito carinhosa e traga aqueles que puderem, domingo que vem, para nós abençoarmos essa obra ali. Certamente vai ser uma alegria ver a turma lá comendo peru da sadia, como é que é? Pernil da sadia, né? Amém. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos orar e aproveitar o milagre vivo do pastor Wandeci. Você que precisa de um milagre de Deus, vamos orar. Estenda aí, levante no seu lugar e peça ao Senhor: Senhor, eu preciso desse milagre. Eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso do seu trabalho na vida do meu marido. Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Oremos. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado por esse testemunho lindo, por esse milagre que nós testemunhamos. Te agradecemos pela vida do teu servo, pastor Wandeci, tão amado por essa igreja. Continua operando na vida dele, dê a ele pleno restabelecimento, Senhor, para que, como ele falou, no próximo ano, ele possa vir aqui à igreja dirigindo o seu carro, Deus, e falando das suas maravilhas. Assim também estende essas bênçãos sobre a vida de cada um dos meus irmãos, cada um precisando também do teu milagre, da tua intervenção, da cura, da transformação, Senhor. Ó Deus, faz o milagre na vida dessa igreja, como nós já temos testemunhado. Faça isso para a sua própria glória, Pai. Nós oramos agradecidos assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.